Boa tarde, pessoal. Hoje, domingo, dia 9 de outubro, vamos dar sequência ao nosso estudo do método de All-Brooks. Para quem não sabe, a gente tem um grupo de estudo no Telegram e a gente está estudando o método All-Brooks. Então, quem quiser participar desse grupo de estudo, o link do Telegram vai estar na descrição. É só entrar lá e me chamar que eu passo as informações para entrar no grupo. Esse vídeo vai ser o vídeo número 2. O primeiro vídeo já está no canal, eu vou deixar o link na descrição também. É importante que quem chegou agora assistam primeiro este vídeo aqui, porque senão muitos dos conceitos que eu vou falar aqui a pessoa vai ficar, não vai entender. Então o ideal é que assistam primeiro esse vídeo e depois voltem para esse aqui. E quem tiver interessado, esses são os dois livros já traduzidos. Quem quiser é só me chamar lá no Telegram também que eu envio para vocês. Então, no vídeo 1 a gente já falou sobre swing e scalp, leitura de barras, tendência e lateralidade, rompimento e falhas de rompimento. E hoje vamos falar sobre barras de sinal e de entrada. Esse aqui é o conteúdo que a gente vai ver durante toda essa série de vídeos. Então, para o All Brooks, setup é contexto e mais barra de sinal, sendo que o contexto é muito mais importante do que a barra de sinal. E o contexto é dado pelo conjunto de todas as barras à esquerda do gráfico. Então a gente tem um gráfico aqui, setup é contexto mais barra de sinal. Então digamos que por algum motivo você está pensando em fazer uma operação aqui. As barras à esquerda vão formar o contexto e você identificou aqui um possível bom contexto para operar na compra. Um fundo duplo, uma falha de rompimento. Então você está esperando uma barra de sinal. Quando fecha essa barra aqui, essa barra de tendência com um corpo grande, fechamento próximo da máxima e pouca sombra, você identifica como sendo a barra de sinal. Você coloca uma ordem de compra aqui em cima e essa aqui vai ser a sua barra de entrada. E após efetuar a compra, nesse caso aqui, a gente tem que avaliar a continuidade. Esse assunto de continuidade eu vou falar no próximo vídeo. Então a gente tem o contexto, que é o conjunto de todas as barras à esquerda do gráfico. A barra de sinal é a barra que sinalizou que o momento era bom para entrar na operação. E a barra de entrada propriamente dita. Só que contexto talvez seja a palavra que vocês mais vão escutar quando estudarem o método do All-Brooks. Aqui a gente tem várias barras de sinal, algumas boas, outras razoáveis, mas não é porque tem uma barra de sinal boa que você vai operar. Por exemplo, aqui para compra o contexto era péssimo. Aliás, desculpe, para venda o contexto era péssimo. Então a gente ignora todas as barras de sinal de venda e não opera na ponta da venda. Ao contrário daqui, ó, aqui o contexto para compra já é excelente. Então a gente aguarda uma barra de sinal de compra e em qualquer barra que a gente tivesse comprado aqui teria ido para o alvo. Então as principais barras de sinal é barra de reversão, barra interna, barra externa, reversão de duas barras e uma forte barra de tendência. Perdão. Então barra de reversão. Os requisitos mínimos são que reverta algo, e esse algo é uma mínima ou máxima da barra anterior, um swing anterior, uma sombra de algumas barras atrás, uma média móvel ou qualquer outra coisa. E o importante é que para uma reversão, uma barra de reversão de baixa tem um fechamento abaixo do ponto médio e uma barra de reversão de alta, um fechamento acima do ponto médio. Então o que é o ponto médio? Aqui a gente tem uma barra de reversão de baixa. Ponto médio nada mais é que a metade da barra. Então ponto médio está aqui e fechou aqui, ou seja, abaixo do ponto médio. Então essa aqui é uma excelente barra de reversão. Essa aqui, ponto médio estaria aproximadamente aqui, fechou acima. Então é uma boa barra de reversão de compra. Aqui, o preço médio está aproximadamente aqui, fechou abaixo. Então seria uma boa barra de reversão para venda. Da mesma forma aqui. Essas aqui são as características de uma boa barra de reversão de alta do livro do All Brooks. O ideal é que vocês pausem o vídeo e leiam com calma todos esses itens que são importantes. E quem tiver interesse no livro é só me chamar lá no Telegram.
Aqui as melhores barras de reversão de baixa, também dá uma pausada no vídeo e leiam com calma. E aqui exemplos de reversão de baixa. Então a primeira coisa que a gente identifica é que todas fecharam abaixo do ponto médio. Essa aqui fechou próxima da mínima, próxima da mínima, próxima da mínima. Essas aqui não fecharam próxima da mínima, elas fecharam abaixo do ponto médio da barra. E barras de reversão de alta. Todas fecharam acima do ponto médio e fechando próximo da máxima, aqui também. Barra interna. Barra interna é a barra que a máxima da barra é menor que a máxima da barra anterior e a mínima é maior que a mínima da barra anterior, ou seja, essa barra aqui está contida dentro da barra anterior. E por que é um modo explosão? Se a gente estiver olhando nesse gráfico aqui, por exemplo, for de 5 minutos, se a gente colocar no 1 minuto, vai ver que isso aqui é um triângulo. Vai passar uma linha aqui e outra aqui. E quando romper, a tendência é que o mercado exploda e ande a favor do rompimento. Mas a gente não tem que fixar em ficar procurando esses padrões, digamos assim. O importante é entender a lógica do método. Por exemplo, dessas três aqui, talvez a mais viável para efetuar uma compra seria essa aqui, porque é uma barra interna, corpo razoável, fechou próximo da máxima. Então, dependendo do contexto, teria uma boa probabilidade de gain essa aqui. Ao contrário dessa aqui, que é um doji, essa aqui também é um doji. Então, dessas três aqui, a melhor seria essa aqui. E sempre lembrando, não adianta ficar procurando essas barras sem analisar o contexto. O principal é o contexto. Então, aqui a gente não viu ainda, mas aqui a gente tem um edge. Uma puxada, duas puxadas, três puxadas. E aqui formou um fundo duplo. E depois veio a barra interna. Então aqui a gente tem um bom contexto para procurar uma compra. Então, o rompimento dessa barra interna aqui seria aceitável uma compra aqui. Barra externa é o contrário. A máxima é maior que a máxima anterior e a mínima é menor que a mínima anterior. E novamente, vocês não precisam se preocupar em ficar decorando padrões. O importante é entender. Desses três aqui, essa aqui seria uma excelente entrada, porque é uma barra externa, mas é uma excelente barra de tendência, com pouca sombra, um corpo grande, fechando próximo da máxima. E a gente tem que ter cuidado com a barra externa, que muitas vezes elas começam a sinalizar lateralidade no mercado, como aconteceu aqui, ó. O preço vinha em tendência de baixo a forte, a gente teve essa barra externa aqui, outra aqui, mais uma aqui, ou seja, gerou uma lateralidade aqui, ó. Em alguns conceitos, a barra externa também vai ser uma barra de sinal, como aqui, ó, que é esse exemplo que eu citei aqui. Então, é uma barra externa, mas é diferente dessa barra externa aqui, por exemplo, ou dessa aqui. Essa aqui é uma barra com corpo grande, pouca sombra inferior, quase nenhuma sombra superior, fechando próxima da máxima. Então, aqui, dependendo do contexto, seria bem mais interessante uma compra aqui. E a gente tem barras internas consecutivas, que o Albrook chama de II. Ou seja, aqui a gente teve uma barra interna e essa aqui também é interna a essa, ou seja, duas barras internas. Aqui novamente, ó, barra interna e barra interna. Todos os casos aqui. Ó. Então ele vai chamar de II. E quando a gente tem uma barra externa e seguindo da barra externa vem uma interna, ele vai chamar de I ou I. Quem nunca viu esses conceitos pode parecer um pouco complicado, mas é bem simples. É interna, externa, interna. Então ficou interna, externa e interna. Aqui também, ó. Interna, externa e interna. E aqui também, interna, externa e interna. Aqui é só para fixar os conceitos, você pode dar uma pausa também e avaliar, tem interna, II, IOI e externa. Mas o importante, isso aqui vai ter em todo o gráfico, todo dia, centenas de exemplos como esse. Mas o importante é entender que, principalmente em lateralidade, esses padrões são comuns e é fundamental entender o contexto.
reversão de duas barras. Normalmente são duas barras grandes e que a segunda reverte a primeira. Então a gente teve uma boa barra de baixa aqui e a segunda reverteu totalmente. Da mesma forma aqui, uma boa barra de baixa e a segunda reverteu completamente. Se você entrar no rompimento da primeira, é uma entrada mais agressiva, mas o ideal, principalmente para quem está iniciando, é entrar no rompimento da segunda, que seria aqui. Aqui a gente tem um exemplo, ó, uma forte barra de alta e logo em seguida uma reversão de duas barras, reverteu totalmente a primeira. Então, dependendo do contexto, você poderia vender abaixo dessa aqui. E foi o que aconteceu nesse dia, ó, pancada para baixo. A gente tem também as fortes barras de tendência, que são barras com corpo grande, praticamente sem sombra, fechando na mínima ou na máxima, que são esses exemplos aqui, ó. Aqui, 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 outro aqui, aqui também. Então, quais seriam as melhores barras de sinal? São as barras de tendência, com corpos expressivos a seu favor e pouca sombra contra o seu lado. Então, aqui é uma barra de tendência com corpo expressivo, praticamente sem sombra inferior. Da mesma forma aqui. Também a gente tem que olhar o tamanho da sombra do lado que falhou e se o fechamento reverteu fechamentos anteriores. Ó. Esse fechamento aqui reverteu diversos fechamentos aqui. Ó. Da mesma forma aqui, ó, fechou aqui e reverteu diversos fechamentos dessas barras aqui. Esse aqui é o que está no livro do Dow Brooks Tendência. Um trader iniciante deve entrar apenas quando a barra de sinal for também uma barra de tendência, na direção do trade, e deve operar apenas a favor da tendência. E a gente tem que avaliar a relação entre o contexto e a barra de sinal. Quanto melhor o contexto, menos você precisa de uma barra de sinal. E quanto pior o contexto, melhor tem que ser a barra de sinal. E, infelizmente, né, raramente a gente vai conseguir um bom contexto e uma boa barra de sinal. Por que é fundamental olhar o contexto? Aqui a gente teve uma excelente barra de sinal, ó. Excelente barra de sinal de venda, mas o contexto era péssimo, porque a gente teve uma cunha ou edge, que a gente vai ver mais para frente, ó, uma puxada, duas puxadas, três puxadas, e aqui a gente tinha um fundo aqui, que era uma resistência. Então seria uma péssima ideia vender aqui mesmo com essa excelente barra de sinal. Aqui a gente já não tem uma boa barra de sinal, ó, porque é praticamente um doji, mas fechou acima do ponto médio, próximo da máxima, e o contexto já era bom. Era após uma wedge, formou um fundo duplo aqui, baixo nessa lateralidade, então seria bem razoável efetuar uma compra aqui, mesmo a barra de sinal não sendo tão boa. Então por isso que é essencial sempre analisar o contexto antes de pensar na barra de sinal. E barras de sinal que principalmente os iniciantes devem evitar. Com sombras extras e excessivas, aqui ó, muita sombra, praticamente o que o Al Brooks chama de arame farpado. Ó. Sombra, 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 isso aqui a gente deve evitar. Sobreposição de barras, que forma o barbware, que é o arame farpado. Barras amontoadas e que geram falhas de rompimento. Aqui. Essa aqui rompeu para cima, falhou. Rompeu para cima, falhou. Rompeu para baixo, falhou. Então a gente tem que evitar esse tipo de barra de sinal. E também porque elas estão amontoadas, com muita sobreposição. Tem que evitar barras da cor contrária. Se você está procurando uma venda, evite vender abaixo de uma barra que é compradora. Evitar também barras de corpo pequeno, doji. Corpo pequeno, doji. A gente tem que procurar sempre barras de tendência. E as barras de sinal que o iniciante deve preferir são essas aqui, ó. Barras de tendência, corpo grande, fechando próximo na máxima, sem sombra. Essa aqui era uma barra interna. Ó. Então, era razoável pensar numa compra aqui. Da mesma forma aqui, ó. Barra grande, praticamente sem sombra. Então, era razoável também pensar numa venda aqui.
E principalmente, principalmente o iniciante é muito ansioso para entrar no trade, mas ele não tem necessidade de você ser o primeiro a ganhar dinheiro. O que seria o primeiro a ganhar dinheiro? Fechou uma barra, você já entra achando que ali é o fundo, ali é o topo. Então, se você, esse aqui é o mesmo slide anterior. A gente já viu que o contexto para compra é bom, mas você achou que essa barra sinal não era tão boa. Não tem necessidade de você ser o primeiro a ganhar dinheiro e já comprar aqui. Espera. Então espera, veio essa barra aqui sim. É uma excelente barra de sinal, praticamente sem sombra. Então é muito mais segura a entrada. Você estava em dúvida quanto a essa barra, então aqui já não tem mais dúvida. Entra aqui, o stop aqui embaixo e o mercado vai embora. Tá bom, pessoal? A ideia desses vídeos é mais um resumo do que a gente tem estudado no grupo de estudos do Albrooks. Quem quiser participar, é só me chamar lá no Telegram. Ficando alguma dúvida, é só deixar nos comentários. E quem puder curtir o vídeo e se inscrever no canal, ajuda bastante. Valeu!